Olá, que bom que estamos juntos para ouvirmos a palavra de Deus, buscarmos aquilo que o Senhor tem para a nossa família, para nossas vidas, para o momento presente da nossa existência. Eu gostaria de iniciar lendo um versículo da palavra do Senhor, Atos 16, 31, que nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. No ano de 1716, Johann Sebastian Bach, o grande compositor sacro e erudito, ele compôs uma música conhecidíssima, Jesus, a alegria dos homens. Mas hoje nós queremos falar, aproveitando o tema, sobre Jesus, a alegria da casa. E queremos buscar na história bíblica, que aconteceu 17 séculos antes da composição de Johann Sebastian Bach, então, um acontecimento muito importante que culminou, que terminou com a conversão de um homem e também a conversão de toda a sua casa, e como a sua casa, a sua família, o seu lar se modificou a partir daquela sua experiência. O homem em pauta, um chefe de família, nas Sagradas Escrituras, nós não temos o seu nome. Sabemos apenas que ele era um carcereiro de uma cidade muito antiga da Macedônia chamada Filipos. Nós o conhecemos, portanto, como o carcereiro de Filipos. Era um homem muito rude, um homem acostumado a maus tratos, aos outros, na verdade, porque ele guardava presos. Ele era, então, um agente penitenciário da sua época, um guarda prisional. E esse homem recebeu 2 homens presos e conduzido pelos magistrados até a prisão, e deixou esses homens sob os cuidados daquele carcereiro. Grande responsabilidade, guardar os presos. E nessa ocasião, os magistrados recomendaram que guardassem muito bem aqueles homens. Qual era a condenação deles? Tão somente pregar o evangelho, e eles haviam também expulsado um espírito maligno de uma jovem charlatã que vendia, então, adivinhações e dava muito lucro aos seus patrões, aos seus senhores. E quando, então, esses homens de Deus, Paulo e Silas, são levados àquela prisão, e com esta recomendação que eles fossem muito bem guardados, porque senão o carcereiro iria pagar com a vida. Assim funcionava naquele tempo. Se um prisioneiro fugisse, escapasse da prisão, coitado do carcereiro, pagaria com a sua própria vida. Mas diz a palavra do Senhor que esse homem, então, debaixo dessa recomendação, ele colocou aqueles 2 prisioneiros perigosos, na sua visão, ou como lhe disseram, colocou-os na prisão interior. E naquela prisão interior, então, amarrou muito bem aqueles homens, e eles foram, então, colocados no tronco, ou seja, eles ficavam imóveis, com as celas fechadas, num lugar escuro, a prisão mais interior de toda a prisão daquela cidade. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens estavam ali presos, mas eles começaram a cantar hinos a Deus, louvores ao nosso Deus. E diz a palavra do Senhor que enquanto eles cantavam, os demais prisioneiros, homens rudes, homens que haviam cometido crimes, homens que viviam ao arrepio da lei daquela época, diz a palavra do Senhor que eles estavam quietos, estavam escutando, porque a palavra de Deus,
a letra daqueles hinos ia penetrando no coração daqueles homens. E eles estavam todos quietos ali naquele lugar. Diz a palavra do Senhor que mais ou menos em torno da meia-noite houve um forte terremoto e abalou os alicerces daquela prisão. E o carcereiro, então, pensando que todos haviam escapado, fugido porque as celas estavam abertas, ele então pensou tirar a sua vida, porque de qualquer forma ele pagaria com a sua vida. E qual o prisioneiro que não iria aproveitar uma oportunidade dessas para sair, sendo então uma gama, um grupo enorme de fugitivos saindo ao mesmo tempo? Diz a palavra do Senhor que esse homem, então, estava já levando à mão a sua espada para tirar a sua própria vida, quando ele ouve uma voz dos servos do Senhor. Então Paulo disse: não faças nenhum mal contra ti, porque nós estamos aqui. É como se fosse um grito naquele lugar que ecoou pelos escombros daquele lugar: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. A Bíblia diz que aquele homem correndo foi, ajoelhou-se aos pés do servo do Senhor, e então, impactado por tudo aquilo, porque na verdade todos estavam ali, a palavra do Senhor tornou-se então para aqueles homens uma nova motivação de vida. E eles ficaram ali, quietos onde estavam. E aquele homem então falou aos servos do Senhor: mas então o que eu devo fazer para salvar-me? Essa pergunta foi uma pergunta com sentido espiritual. Depois de ver tudo aquilo, o que havia acontecido, todos estavam vivos, e esse homem então entendeu que alguma coisa espiritual estava acontecendo. Mas aquele terremoto não foi para o mal daquele homem, foi um terremoto para o bem da sua vida, porque ele ouviu a maior resposta, a mais alvissareira resposta, a palavra mais doce e cheia de esperança da boca do servo do Senhor: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, nos diz a palavra do Senhor. E esse homem aceitou essa palavra. Esse homem recebeu essa palavra no seu coração e na sua vida. E diz que imediatamente os servos do Senhor começaram a explicar para aquele homem, a pregar para aquele homem a sua experiência que ele estava vivenciando, experimentando naquele momento. Que ele não devia fazer nada como comprar a salvação, como fazer então obras para merecer a salvação, fazer algum tipo de ritual. Não precisava. Bastava tão somente crer no Senhor, para que ele fosse salvo e também a sua família. Olha, a palavra família já estava incluída nessa experiência. Aquele homem seria então salvo, mas levaria para a sua casa também, para a sua família, a salvação. Nós somos aquilo que vamos levar para a nossa família. A nossa família também é o reflexo daquilo que nós somos. Se o chefe da família, se a senhora dona de casa, se a esposa não estão bem na vida, não estão alegres e felizes, a casa será reflexo disso tudo também. E aquele homem que havia por muito tempo deixado a sua família, sua esposa, seus filhos tristes, uma vida sem objetivo, sem esperança de chegar a algum lugar, porque ele era um homem rude, um homem malvado. Porque quando os servos do Senhor chegaram na prisão, feridos porque foram açoitados, ele nada fez. Simplesmente os amarrou, os colocou lá, jogados naquele campo,
canto e depois ele foi descansar, ele foi dormir. Mas depois que os servos do Senhor explicaram o que é aceitar Jesus no coração como Senhor e Salvador da sua vida, diz a palavra do Senhor que ele levou os servos do Senhor para a sua casa. Já estava ele batizado, com a sua família também, com certeza eles moravam junto ali à prisão, porque diz a palavra do Senhor em Atos 16, 34, diz assim: então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se. Nossa palavra-chave é alegria, alegria verdadeira. E alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Jesus. Não foi uma alegria passageira, não foi uma alegria advinda de qualquer coisa sem importância. A alegria era verdadeira, duradoura, real, espiritual, porque tinha uma razão, diz a palavra do Senhor, porque eles creram em Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador das nossas vidas, e por isso esse homem recebeu tanta coisa boa que entrou e chegou dentro da sua casa. Quando o Senhor Jesus Cristo entra na nossa casa, há uma diferença muito grande. Pergunte a qualquer pessoa que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o que aconteceu na sua vida. Pergunte. Pergunte também o que aconteceu à sua família, o que aconteceu na sua casa. Jesus faz a diferença no lar. E nós estamos vivendo momentos tão difíceis em nossos dias, tantas dificuldades. Esse confinamento, esse isolamento social trouxe às famílias a revelação de algumas coisas que antes a família não havia percebido. A família sem Jesus. A família que não tem Jesus, não tem esse Jesus que faz diferença no lar. E por isso nós temos visto abusos na família, abuso dentro da família. Nós temos visto também violência doméstica. Nós temos visto alcoolismo nesses dias. Nós temos visto também tentativas de suicídio e suicídios também, porque o confinamento revelou às pessoas, confrontou com as pessoas, com as famílias, que elas não tinham uma estrutura familiar ainda saudável, porque Jesus não estava fazendo diferença nessas casas. Mas as casas onde Jesus faz a diferença, os lares onde Jesus está presente, tudo acontece debaixo da orientação do Senhor. E não tem acontecido esses casos terríveis que nós temos visto nos noticiários. A presença do Senhor Jesus faz a diferença no lar, na família, na casa, quando nós passamos dificuldades. Quem não tem dificuldades? Quem não as tem? Temos dificuldades de toda ordem, mas nós precisamos confiar no Senhor. Temos um Deus poderoso que nos guarda, que nos sustenta. Eu me lembro a oração de um menininho que estava orando depois de ter visto TV e ele viu muitas notícias tristes, preocupantes. E ele costumava fazer a sua oração antes de dormir. E depois, então, que ele estava ajoelhado, fazendo a sua oração, ali ao lado da sua cama, a sua mamãe chegou e ouviu quando ele estava orando. E aquele menininho estava pedindo a Deus para que livrasse a família, o mundo das dificuldades, dos assaltos, dos roubos, dos crimes, da violência. E esse menino estava orando dessa maneira quando, de repente, no final da sua oração, esse menino então fala assim para Deus:
Ó Deus, não se esqueça de tomar conta do Senhor mesmo, porque se alguma coisa acontecer com o Senhor, todos nós estaremos desamparados e perdidos aqui neste mundo. Até o menininho sabe que Deus é quem nos guarda, que Deus é quem sustenta a nossa família, e porque o Senhor é inabalável, todo-poderoso, porque nos ama, é que nós estamos seguros nesta vida e conseguimos viver o dia a dia na dependência da vontade do nosso Deus. Ainda mais, a presença de Jesus faz a diferença nas horas das crises existenciais. Quando a pessoa se pergunta qual o sentido da vida, por que eu estou vivendo, qual é o final de todas essas coisas, quem sou eu, por que eu estou vivendo no dia a dia, lutando, trabalhando, qual é o final de todo esse meu esforço pessoal? São crises existenciais que a pessoa traz no coração e muitas vezes se agravam nessas épocas de crise mundial, de crise nacional, como nós estamos vivendo nesses dias do coronavírus. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto é um versículo que nos faz repousar, nos faz descansar a alma com respeito ao sentido da vida. Descanse no Senhor, busque as coisas do alto, a vontade do Senhor para a sua vida. Descanse e o Senhor acrescentará à nossa vida aquilo que nós mais temos de necessidade. E por último, a presença de Jesus faz a diferença no lar, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus tem cuidado de nós. As famílias que têm Jesus estão tranquilas, estão descansando na vontade do Senhor. Nós não estamos órfãos de Pai espiritual. Temos um Deus que cuida de nós e um Deus que nos sustenta nesses dias. E diz a palavra do Senhor assim, 1 Pedro 5,7, que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu vou ler o texto exatamente como está lá nas Sagradas Escrituras. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que fazer então nesses dias, como indivíduos, como famílias? Nós devemos estar na presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor, dependendo da sua vontade. E assim como aquele carcereiro que chegou na sua casa, entrou na sua casa, pôs a mesa para os servos do Senhor e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus, assim também nós precisamos fazer. Receber a alegria do Senhor. É uma alegria que invade o coração. É uma alegria que invade a nossa alma. É uma alegria que invade a nossa casa, que atinge todos os nossos familiares, para o relacionamento de uma família que tem um convívio harmonioso e um convívio feliz. A primeira coisa é ir a Jesus, encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo, seja a mamãe, seja o papai, seja o filho, seja a filha, seja até uma criança. E depois, através dessa pessoa, a família vai conhecer o maravilhoso amor do Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, consagrar a família a Deus, consagrar os dons, consagrar toda a casa ao serviço do Senhor. E por terceiro,
continuar firme, conhecendo cada vez mais o amor do Senhor Jesus Cristo e servindo de bênção para essa sociedade. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Jesus Cristo possa fazer a diferença na sua casa. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora, Senhor, por esse amigo, por esta amiga, por esse irmão, por essa irmã, por esta família, Senhor, para que nesta oportunidade, quando nós lemos a Tua palavra e quando vimos a experiência de uma família que alcançou a salvação em Cristo Jesus e que recebeu um homem transformado, um homem convertido como o carcereiro de Filipos, também, Senhor, cada pessoa, Senhor, cada componente da constelação familiar, ó Pai, cada uma possa ser uma pessoa diferente, uma pessoa transformada e que Jesus venha verdadeiramente fazer a diferença no nosso lar. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que Jesus verdadeiramente faça a diferença dentro da sua casa. É o desejo do meu coração. Amém, amém e amém.